pessoal, continuando com o nosso estudo de funções aqui, professor Aloysio Costa. Vamos lá trabalhar com as nossas funções do primeiro grau. O que seria isso, tá? O que seriam essas funções do primeiro grau? Bom, vamos lá. Vamos ver que tipo de funções são essas. O que seria isso? Uma função do primeiro grau? Que tipo de funções são essas? Vamos lá. Função identidade. É a função y igual a f de x, que é igual a x. Ou seja, o que é isso? É uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado a 1. Toda vez que a variável x estiver elevada a 1, é uma função do primeiro grau. Por exemplo, essa função aqui, x ao quadrado mais x mais 1, é do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado. Aí você vai dizer, mas aqui o x está elevado a 1. Pois é, o que ganha é sempre o maior expoente. Tá? O grau de uma função é dado pelo maior expoente da variável x. Então aqui seria uma função do segundo grau. Se fosse assim, uma função do sétimo grau. Então a função do primeiro grau é aquela onde o x está elevado a 1. Só tem x elevado a 1, né? Uma dessas funções é a função identidade. Y é igual a x. Tá? Y é igual a x. Um exemplo, né? Vamos botar aqui y igual a f de x, que é igual a x. Se você quiser desenhar graficamente, vamos lá. Pode ser assim, ó. Eu já vou adiantar que o gráfico de uma função do primeiro grau será sempre uma reta. Anota aí no seu caderno, anota aí. O gráfico de qualquer função do primeiro grau será sempre uma reta. Tá bom? Então, o gráfico de qualquer função, qualquer tipo de função do primeiro grau será uma reta. Então, essa equação y igual a x, por exemplo, quando x for igual a 1, x igual a 2, x igual a 5, por exemplo, o y é o próprio valor de x. Então, o y vai ser igual a 1, o y vai ser igual a 2 e vai ser igual a 5, né? Se você quiser colocar os pontos aqui, ó, 1, né? 2, 2, 0, 0, né? 5, 5, né? Ok? Quando x igual a 0, y é 0. Quando x igual a 1, y é 1. Quando x igual a 2, y é 2. Quando x igual a 5, y é 5. Então, vai dar uma reta. Todos os pontos vão estar 100% alinhados, né? Essa função y igual a x passa pela origem. Origem é o ponto 0, 0. Esse ponto que eu estou aqui, apontando o ponto 0, 0, onde x igual a 0, y igual a 0, passa pela origem, é uma reta. Seria o gráfico dessa função, da função identidade. A função linear é muito parecida com a identidade, tá? Ela é dada pela função y igual a f de x igual a vezes x, com a diferente de 0, tá? Ela não pode ser igual a 0, tá bom? Tem que ter esse coeficiente aqui, y igual a vezes x. Note que a função identidade é a função linear quando a é igual a 1. Quando a é igual a 1, fica o quê? Y igual a x, né? Então a função identidade é a função linear quando o H é igual a 1. Tá bom? Quando o H é igual a 1, né? Quando o H é igual a 1, Y é igual a x. Então a função identidade é a função linear quando o H é igual a 1. Tá bom? Então essa é a função linear. Então, por exemplo, sei lá, y igual a 3x. Y igual a 3x, A igual a 3. A igual a 3. Aí se você quiser traçar o gráfico, ó, também vai ser uma reta. A função passa pelo ponto 0, 0, não passa? Quando x igual a 0, y igual a 0, né? 3 vezes 0, 0. Então passa pelo ponto 0, 0. Por exemplo, quando x igual a 1, y é 3. Né? Quando x igual a 2, y é 6, por exemplo. 3 vezes 2, 6. Então seria esse gráfico aqui. Também uma reta. Então, nesse meu exemplo particular, y igual a 3x, quando x igual a 0, y igual a 0. Quando x igual a 1, y igual a 3. Quando x igual a 2, y igual a 6. Tá bom? Ok? Beleza? Então, função de identidade, função linear. O gráfico de qualquer função do primeiro grau é uma reta. Nota que x aqui está elevado a 1. Não vai aparecer x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, não vai. Vamos ver mais um tipo de função do primeiro grau. Vamos lá.
função do primeiro grau, identidade, linear e a função afim. A função afim é aquela função y igual a f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, né? E ela tem essa cara aqui, ela tem essa cara, né? Notem que a função afim, olha só, vamos voltar aqui, a função afim. A função afim é y igual a x mais b. É uma função completa, né? Agora, por exemplo, quando a é igual a 1 e b é igual a 0, a função afim vira a função identidade, né? Y é igual a x mais b. Quando b é igual a 0, a função afim vira a função linear. Por exemplo. Tá vendo? Mas tudo é função de primeiro grau. Né? Tá? Então a função afim tem essa cara aí. Exemplos. Y igual a 2x mais 1. Y igual a menos 3x mais 4. Né? Y igual a 5x menos 6. Y igual a menos 4x menos 3. Esse coeficiente aqui, que multiplica o x, é chamado de coeficiente angular. E o outro linear. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o a é igual a 2, b é igual a 1. O a aqui é igual a menos 3, b é igual a 4. O a aqui é igual a 5, b é igual a menos 6. O a é igual a menos 4, b é igual a menos 3. O a e o b podem ser quaisquer números. Qualquer número real, positivo ou negativo, né? Qualquer número real. Então, o a pertence aos números reais e o b pertence aos números reais. Só que o a não pode ser zero, tá? Então, a pertence aos reais, asterisco. Lembra da aula de conjuntos numéricos? Asterisco significa a ausência do zero. A não pode ser zero da definição de função afim. Tá bom? Ok? Então, tá aí. Então, vários exemplos de funções afim. Mas o a e o b podem ser positivos, negativos, qualquer número real. Qualquer número real. Tá? Ok. Então, esses são os tipos de função do primeiro grau. São as nossas funções do primeiro grau. Tem essas características e é a função do primeiro grau. Qualquer função do primeiro grau, o gráfico que representa qualquer função do primeiro grau de qualquer tipo é uma reta. Não pode dar curva, é uma reta. Todos os pontos estarão alinhados segundo uma reta. Ok? Beleza. Gráficos. Antes de ver esse tipo de gráfico, deixa eu pegar um quadro branco aqui para você, tá? E vou desenhar o gráfico dessa função. Y igual a f de x, essa função afim 2x mais 1. Uma função afim cujo a é igual a 2 e o b é igual a 1. Beleza? A é igual a 2, b é igual a 1. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então, fazer uma brincadeirinha aqui e montar esse gráfico. Mas antes, vamos pegar alguns pontos aqui, alguns pares ordenados. Quando x é igual a 0, ó, vamos pegar os pares ordenados. Um par ordenado é da forma xy, né? Quando x é igual a 0, então vamos pegar, ó, par ordenado, pares, vou botar aqui, vamos lá, par ordenado. Quando x é igual a 0, y é 1, beleza? 2 vezes 0, 0, y é 1. Quando x é igual a 1, y é 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando x é igual a 2, y é 5. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E por aí vai, mais 3 pontos já tá bom para mim. Isso aqui é o x, isso aqui é o y, né? Isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o x, isso aqui é o y. Então vamos lá. Nosso eixo das ordenadas, que chame de y, ou f de x, faz. O eixo das abscissas, que é o x. 0. Vamos lá. 0, 1, 2, 3. Quando x é igual a 0, ó, y é igual. Vamos botar primeiro o y aqui. Y. O 3 um pouquinho aqui em cima. 4, 5 um pouquinho aqui em cima. Quando x é igual a 0, y é 1. Seria esse ponto. Quando x é igual a 1, y é 3. Será esse ponto aqui. E quando x é igual a 2, y é 5. Y é 5. Tá? Já que eu botei o 3 aqui, se quiser colocar, quando x é igual a 3, y é 7, né? 2 vezes 3, 6, mais um 7. Se quiser colocar aqui mais um pontinho aqui, coloca aqui 7, que é o y. Quando x é igual a 3, ó. Y é 7. Tá?
Então essa aqui é a reta. Deixa eu ajeitar essa reta aqui para ficar com mais cara de reta. Aí eu ajeito aqui. Vai ficar com uma carinha melhor de reta, né? Obviamente aqui não tenho régua, tudo. Você aí, usando a régua, tudo pode fazer o gráfico com mais precisão. Então vamos lá. Quando x igual a 0, y igual a 1. Quando x igual a 1, y a 3. Quando x igual a 2, y a 5. Quando x igual a 3, y a 7. Tá vendo? Beleza? Ok? Então aqui estão os meus pontos. E aí, se você fizer direitinho aí em casa, com uma régua bonitinha, tudo certinho, os espaços aqui certinho, que está fora de escala, você vai ver que os pontos vão estar alinhados segundo uma reta mesmo. Então vai bater exatamente uma reta. A reta pode descer, né, obviamente, para cá, sem problema nenhum, né? Uma reta passa por infinitos pontos, né? Eu aqui coloquei só 4 pontos para mostrar para você. Podia ter colocado 1000 pontos aqui. Não interessa a quantidade de pontos, todos eles vão estar em cima dessa reta aqui, se obedecerem à relação 2x mais 1, sendo igual a y. Tá? Então essa é a reta. Agora, se eu fizer o seguinte, ó, se eu fizer y igual a f de x igual a menos 2x mais 1, o a igual a menos 2 e o b sendo 1, vamos pegar uns pontos aqui, ó. X igual a 0, y igual a 1, tá? Vou pegar 3 pontos só. Quando x for igual a 1, y vai ser, cuidado que é negativo, menos 2 mais 1, y é menos 1. Quando x igual a 2, menos 2 vezes 2, menos 4 mais 1, menos 3, y é menos 3. Cuidado que agora está negativo, hein? Tá bom? Vamos montar o gráfico? Agora está negativo. Vamos lá, montar nosso gráfico aqui. Então, x vai ser igual a 0, x vai ser igual a 1, x vai ser igual a 2. O y aqui botar menos 1, menos 3. Ó, quando o x é igual a 0, y é 1, aqui, tá? Quando x é igual a 1, y é menos 1, aqui. Tá? Já vou desenhar minha reta aqui, unindo esses dois pontos aqui. E quando x é igual a 2, y é menos 3. Y é menos 3. Vai formar uma reta. Vai formar uma reta também. Vamos uma reta. Aí você olha, qual é a diferença das duas retas? Bom, vamos olhar esse primeiro caso aqui. Nesse caso aqui, quando o x aumenta, ó, x é 1, aumentou para 2, aumentou para 3, o y aumenta também. Melhor dizendo, o x era 0, aumentou para 1, para 2, para 3, o y aumenta. Quando o x era 0, passou para 1, o y era 1, passou para 3. Quando o x era 1, passou para 2, o y era 3, passou para 5. Quando o x era 2, passou para 3, o y era 5, passou para 7. Ou seja, nesse caso aqui, quando o x aumenta, a y está aumentando também. Pode ver. Pode ver. X é 1, 2, 3. Y é 3, 5, 7, y está aumentando também. Quando eu tenho esse caso, aumenta o valor de x e o y calculado em função de x aumenta também, nós temos o que nós chamamos de uma função crescente. Função crescente. Agora, olha esse caso aqui. Quando o x aumenta, olha só, x está aumentando. 0 pulou para 1, pulou para 2. O y está diminuindo 1, diminuiu para menos 1, diminuiu para menos 3. Tá vendo? Tá? Então, aqui é 1. Então, nesse caso aqui, quando o x está aumentando, o y está diminuindo. O y aumentou. 0 pulou para 1, pulou para 2, o y está diminuindo. De 1 caiu para menos 1, caiu para menos 3. Nesse caso aqui, nós temos a chamada função decrescente. Decrescente. Função está diminuindo. Função decrescente. Tá bom? Função decrescente. Então, é uma função crescente. Aumenta o valor de x, o y que você está calculando vai aumentando. O que é uma função decrescente? Quando você aumenta os valores de x, o y calculado em função dos valores de x está diminuindo. Aí tem 2 exemplos desse tipo aí. Quando é que eu vejo que uma função do primeiro grau ela é crescente ou decrescente? Nessa função aqui é decrescente ou decrescente?
Esse A aqui não deu 2? Esse aqui não foi menos 2? Esse aqui o A foi positivo, né? E aqui foi negativo. 2 e menos 2 foram um mero exemplo. Eu quero dizer o seguinte, toda vez que o coeficiente angular, lembra que esse A aqui é chamado coeficiente angular e o outro é o linear? Toda vez que o coeficiente angular for positivo, maior que zero, a função é crescente. E toda vez que o coeficiente angular for negativo, menor que zero, a função ela será decrescente. Então, você não precisa desenhar gráfico, você olha somente o coeficiente angular positivo, ela é crescente. Negativo, ela será decrescente. Beleza? Ok? Se está escrito no material, depois eu coloco. Aproveitando esse gráfico, deixa eu apagar aqui. Aproveitar e vou definir melhor coeficiente angular. Ele deu 2 nesse meu exemplo, né? Dá uma olhadinha aqui. Vamos pegar essa variação de x aqui, ó, essa variação de x aqui, com relação a essa variação de y. Quando o x varia de 1 até 2, quer dizer, 1, né? Ó, variação de x igual a 1, esse triângulozinho aqui você vai ler delta, ou seja, delta x, tá? Variação de x. Essa variação de x aqui é 1, 2 menos 1. E aqui delta y. Olha isso aqui, função crescente. O que é delta y? Variação de y. Tá? Delta é uma letra grega. 5 menos 3, né? 5 menos 3, 2. Então essa variação de x de 1 a 2, olha meu dedo, olha o meu dedo, bateu aqui, ó, não é? Corresponde a essa variação de 5 menos 3, concorda? Segue a linha pontilhada, não é isso? Tá. Agora olha essa outra variação de x aqui, esse delta x aqui, quanto é que é, hein? 3 menos 2, né? A variação, gente, de 2 para 3 vai dar 1, né? 3 menos 2, 1. Corresponde aqui variação de x, vamos ver, de y, perdão, vem, toca aqui, vem para cá. Essa variação de 7 em relação a 5, de 5 para 7, 2, né? O delta y é 7 menos 5, 2. Ok? Tá bom? Ou seja, eu podia fazer isso para cá, para cá. Essa variação de y em relação à variação de x vai ser sempre igual ao coeficiente angular. Você pode ver, ó, essa variação de y aqui, de 5 para 3 em relação à variação de x, vai ser, ó, vamos ver a variação, ó, vamos lá, vou colocar no papel. A variação de y, 5 menos 3. 5 menos 3, né? Que correspondeu a essa variação de x, 2 menos 1. Né? É igual a essa variação de y aqui, 7 menos 5, que correspondeu a essa variação de x aqui, 3 menos 2. Tudo isso aqui é igual a 2 sobre 1, que é 2, né? Podia pegar outros pontos para cima, outros pontos para baixo, vai dar no mesmo. O que eu quero dizer é que, se você pegar uma variação de y e dividir pela variação de x correspondente, dará sempre igual ao coeficiente angular. 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 Beleza? Ok? Tá bom? Show de bola? Então tá. Agora vamos ver a parte teórica lá. Peguei o quadro branco aqui para mostrar isso. Vamos ver agora a parte que está escrita na teoria, para ver se bate com o que nós falamos aqui. Vamos lá. Voltando aqui a parte teórica, né? Aqui é aquilo que eu já falei, tem dois gráficos, o gráfico cartesiano, porque o eixo cartesiano é representado pelos eixos y e x, tá? X, y, ok? O gráfico cartesiano de uma função do primeiro grau será uma reta, eu já tinha falado disso aqui, né? Lembra? Será sempre uma reta. A função y igual a f de x igual a x mais b é crescente quando A é positivo, e y igual a f de x igual a x mais b é decrescente quando A é negativo. Nesse caso aqui, x aumenta, y aumenta, e aqui x aumenta e y diminui. É aquilo que nós já tínhamos visto, né? Tudo bem? Quando o A é positivo, lembra aquele meu gráfico, y igual a 2x mais 1? Y igual a 2x mais 1, a função tem essa cara aí. Você que desenhou, pegue o caderno, y igual a 2x mais 1. Ela tem essa inclinação aqui.
naquele meu gráfico y igual a menos 2x mais 1, vê se não ficou inclinado desse jeito. Então, tá vendo? A função crescente, ela tem essa inclinação. A decrescente, ela vai virar. Vê se não está assim. Pega no caderno, y igual a 2x mais 1, y igual a menos 2x mais 1. Vê se 2x mais 1, o gráfico não está assim, menos 2x mais 1 não está assim, né? Então, a função crescente, o gráfico sempre vai ter essa cara aqui. E a decrescente, essa outra cara aqui. Agora, olha só que interessante. Y igual a x mais b. Não interessa se A é positivo ou negativo, né? Quando x é igual a zero, qual o valor de y quando x é igual a zero? 0 vezes A dá 0. Y igual a b. Então, quando x é igual a zero, esse aqui é o ponto zero, o y é sempre igual a b. Então, quando x é igual a zero, o y é sempre igual a b, que é o coeficiente linear. Lembra que o A é angular, B é linear? Então, o coeficiente linear é o ponto aonde a reta, aonde a função do primeiro grau corta o eixo y. Isso que eu quero dizer. O coeficiente linear é o ponto onde a função do primeiro grau corta o eixo y. E quando x é igual a zero, vai ser sempre igual a b. Esse ponto aqui é igual a b. Tem que ser, tá? Então, tá aí o gráfico geral de uma função do primeiro grau. Podemos ter esses dois tipos de gráfico: crescente e decrescente. E aí, a interpretação do coeficiente angular é linear. O coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Exatamente isso que eu falei, ordenada é o eixo y. É a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Tá vendo? Olha aqui, corta o eixo y. Essa é a definição do coeficiente linear que eu acabei de falar agora. A do angular, eu tinha desenhado lá no quadrinho branco, né? Você tem uma reta aqui. Isso aqui é um ângulo alfa qualquer. Um ângulo alfa qualquer, 10 graus, 20 graus. Aqui é um ponto x1 que corresponde a um y igual a f de x1. Né? Se quiser colocar, esse aqui é igual a um y1. Isso aqui é o ponto x2 que corresponde a um y2. Isso aqui, esse x2 menos x1 é a minha variação de x. A minha variação de x é x2 menos x1, né? Esse ponto menos esse. Aqui a minha variação de y. Ó, essa variação de x corresponde a essa variação de y, que é dado por y2 menos y1, ou f de x2 menos f de x1. E o coeficiente angular é exatamente isso aqui, ó. Aí esse ΔY sobre ΔX. Só que aqui está bem em geral. No quadro branco eu mostrei um exemplo numérico, né? Y igual a 2x mais 1, esse A dando 2, né? Mostrei um exemplo numérico. Aqui não, aqui está bem geral, está bem abstrato, mas é a mesma coisa. Beleza? Ok? Show de bola? Hã? Só curiosidade, né? Esse ângulo aqui, alfa, a gente vai ver em geometria uma coisa chamada tangente de um ângulo. Só curiosidade, a tangente desse ângulo alfa, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Isso aqui é um ângulo de 90 graus. A tangente de um ângulo é o cateto oposto, ΔY, sobre a hipotenusa, ΔX. Ou seja, uma outra definição de coeficiente angular, que é igual ao coeficiente angular, é dado pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, tangente de algo. Então, a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x também é o coeficiente angular. Uma outra definição. Mas, obviamente, isso daqui a pessoa teria que ter um conhecimento de geometria plana que vocês deveriam ter, né? A gente vai chegar na aula de geometria plana, tá bom? Mas está dentro do programa de vocês também definir o coeficiente angular dessa maneira. Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente, é esse lado dividido por esse. Um triângulo retângulo é um ângulo de 90 graus, tem um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui, hipotenusa, esse aqui são os catetos, tá? Mas isso aí a gente vai ver melhor na aula de geometria plana, mas já adiantando, poderia ser definido assim. Beleza? Então aqui, interpretação do coeficiente angular e linear. Beleza. Show de bola. E aí algumas questões de aplicação da função do primeiro grau, né? Algumas questões de aplicação, vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar. A função f de x do primeiro grau, para o qual f de 0 é igual a 2 e f de 3 é igual a 5, é a seguinte. Bom, que função é essa, gente? Você sempre coloca a função geral. Ax mais b.
Se o A for igual a 1, o B que é 0, função identidade, ou se o B for 0, não interessa, você sempre coloca AX mais B. Beleza? Você sempre coloca, representa para a função afim. Tudo bem, se o B for 0 e o A for 1, e essa função afim virar identidade, beleza. Mas você não sabe, então você sempre coloca a forma geral. Gente, a forma geral de uma função de primeiro grau é sempre essa. Y igual a x mais b. Isso daqui é a forma geral de uma função do primeiro grau. É isso daqui, forma geral, uma função do primeiro grau. Sempre pensem nisso. É a forma geral. Se o B for 0, o A é igual a 1, né, for uma identidade, ou se por acaso o A for diferente de 1 e o B for igual a 0, uma linear, tudo bem, isso aí você vai descobrir depois. Mas sempre tenha em mente y igual a x mais b. Y igual a x mais b, ou y igual a f de x, né, igual a x mais b. É a função do primeiro grau. Forma geral. Tá? Forma geral. Ele diz que f de 0 é igual a 2. O que significa isso daqui? Que quando x igual a 0, y igual a 2. E isso daqui, f de 3 igual a 5, ora, que quando x igual a 3, y é 5. Né? F de x é igual a y. Aqui, ó. F de 0 é igual a 2, f de 3 é igual a 5. Então, quando x igual a 0, y é 2. Então, quando x igual a 0, vamos lá. A vezes 0 é 0. Né? Então, y é igual a b, que é igual a 2. Que é igual a b. Então, já achei o valor de b. Né? Já achei o valor de b. Agora, quando x igual a 3, y é 5. Então, vai ficar 5, x igual a 3, 3a, mais b. Né? Só que eu já achei que b é igual a 2, porque quando x igual a 0, o y é igual a 2, que é igual a b. Então, ao invés de colocar 5 igual a 3a mais b, coloco 3a mais 2. Então, esse 2 vai para cá, subtraindo, vai ficar 5 menos 2, que dá 3. O número vai de um lado da equação para o outro, troca de sinal. 3 igual a 3a. Ora, o a é igual a 1, né? Porque a 3 dividido por 3, que dá 1. Claro, 3 vezes 1 vai dar 3. 3 igual a 3 vezes a. O a é 1. 3 vezes 1 que dá 3. O a é 1. E b é 2. Então, já achei que a é 1 e b é 2. O a é 1 e b é 2. Se a é 1 e b é 2, a função é y igual a é 1. 1 vezes x, que dá x mais 2. Essa é a função, y igual a x mais 2. Realmente, quando x igual a 0, y é 2. Quando x igual a 3, y é 5. 3 mais 2, 5. X mais 2, letra B de bola. Letra B de bola. A função, né, y igual a x mais 2, ou se você quiser escrever y igual a f de x, que é igual a x mais 2, ou escrever como está aí o gabarito, f de x igual a x mais 2, também pode, beleza. Letra B de bola, ok? Tranquilo? Show de bola? Então tá. Questão 2. A figura abaixo, já está vendo que é uma reta, ilustra o gráfico da função que associa o volume de gás consumido, aqui volume consumido em metros cúbicos, unidade de volume, pelos domicílios do município ao valor pago por esse consumo. Quer dizer, os domicílios que consomem 2 metros cúbicos de gás pagam R$14, né, pelo consumo. Os municípios que consomem 7 metros cúbicos de gás pagam R$35 por esse volume consumido. O valor pago em reais por cada metro cúbico consumido é de, né, por cada metro cúbico consumido. Então, olha só. O que ele... Lembra que eu defini o coeficiente angular, ΔY, pela variação de x. Essa variação de x pode ser unitária, né? Pode ser unitária. Então, se eu pegar aqui, olha só, esse ΔX aqui, que é igual a 7 menos 2, que é igual a 5, e pegar esse ΔY aqui, esse ΔY, que é 35 menos 14, tá? Que vai dar 21, ok? E eu achar o coeficiente angular, ΔY por ΔX, isso aqui vai ser ΔY 21,
o ΔX vai ser 5. 21 dividido por 5. Ó, 21 abaixo, né? 4 e 5 não dá. 4 vezes 5, 20. Sobram aqui 10. 2 vezes 5, 10. 4,2. 4 é o coeficiente angular. 4,2. Ah, mas você não fez dividir por cada metro cúbico, o ΔX seria igual a 1. Beleza, mas o coeficiente angular é igual para qualquer coisa. É igual para qualquer ponto. Se eu pegasse uma variação aqui de 1, ΔX igual a 1, eu vou achar um ΔY correspondente que vai dar 4,2. Então ele quer o valor pago em reais por cada metro cúbico, né? Por cada metro cúbico. Então vai ser 4,2. 4,2. Se eu tiver um ΔX igual a 1, vai ter um ΔY aqui, que aqui vai dar 4,2. Também, porque o coeficiente angular ele é constante ao longo, tá? Beleza? Então se aqui fosse 3, por exemplo, um ΔX igual a 1, eu vou ter um Y aqui correspondente no círculo de tal maneira que esse ΔY sobre 3 menos 2 vai dar 4,2 também. Vai dar 4,2. Então a letra D de dado, 4,2. No fundo ele está perguntando qual é o coeficiente angular dessa queda. Questão 2, letra D de dado.